E aí, salve, salve, grupo do Andara. Quem fala aqui é o seu guarda, né, instrutor amarelo e azul do grupo. Como foi anunciado, né, com a nossa aula sobre África, né, para chegar até o assunto da capoeira. Uma proposta que eu tive com o mestre Paulo e o professor Nil. Então eu estarei apresentando para vocês, né, alguns vídeos sobre o assunto África até chegar no relevante, né, que a gente quer falar, que seria a capoeira. Só que para falar de capoeira, primeiro tem que se falar de África, porque de onde vieram, né, os descendentes que implantaram essa arte, que hoje faz parte da nossa cultura. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar então com a primeira aula, que é chamada África, Conceitos Geográficos, Políticos e Diversidade Cultural. Tá? Vamos começar a falar do conceito geográfico que tange a localização da África. Tá? Eu repassei para vocês os mapinhas aí, depois vocês vão olhar com calma, vocês vão acompanhar, né, tudo que eu falei, que não tem como vocês abrirem o mapa se vocês estiverem vendo no grupo. Tá? O mapa de cor azul que eu passei, que tem a África laranjada, tá? A cor laranja. Tem todos os continentes e está lá a África. Então a gente vai localizar a África da seguinte forma: no mapa mundi, né, ele se divide em 4 hemisférios, a saber, o hemisfério norte, o sul, o leste e o oeste. E a África, ela concentra o seu território, né, dividido dentro desses 4 hemisférios, tá? Vou passar aqui para vocês verem, tá? O mapa da África que eu passei para vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho um pouquinho, tá vendo? E aqui a gente vai acompanhar, tá? O hemisfério norte, o sul, o leste e o oeste. E a África aqui no centro, tendo o seu território, né? Pedaços, né, do seu território encontrado, né, nesses 4 hemisférios, tá bom? Dentro do contexto geográfico, vamos falar dos limites, né, da África, a forma de como você entra e sai, né, do continente, tá? Então nós temos a oeste o Oceano Atlântico, a leste o Oceano Índico, ao norte, tá, pelo Mar Mediterrâneo, e pelo nordeste o Mar Vermelho. Tá? Você nota que nesse mapa que eu enviei para vocês, ou qualquer outro mapa, que a África é um continente cercado por águas, tá? Até mesmo os continentes mais próximos, eles têm um trecho de água que os separam, tá? Então também que explica a colonização desse continente, né, feita pelos europeus através das caravelas, né, no tempo das grandes navegações, né, e foi um continente muito explorado, né, e colonizado com essa facilidade, né, de acesso pelas águas, tá bom? Continuando, né, na questão geográfica, ele é o 3º continente mais extenso do planeta, tá bom? E quando eu falo extenso, né, tem essa questão, ele é extenso. Então, emendando já no segundo ponto, que ele é o 2º mais populoso, com mais ou menos 1 bilhão de habitantes, tá? 1 bilhão de habitantes. Essa questão da extensão do território chama atenção por quê? Porque nós vamos encontrar regiões desabitadas. Por quê? Porque são regiões que não têm como serem habitadas, né, por dificuldades. E vamos encontrar países pequenos, né, com muita gente junto, né? Então o que dá um índice do chamado alta densidade demográfica, tá? Por quê? Porque países pequenos contêm muita gente e regiões extensas, vastas, não são habitadas, tá bom? Então, 2 pontos, tá? 3º continente maior, né, extenso do mundo, e o 2º mais populoso. Em relação à economia, tá? É um continente que possui riquezas, tá? Certas regiões têm muita riqueza, outras nem tanto. As suas riquezas são as minerais, né? Vamos dizer assim, são os recursos naturais que existem, que são o diamante. Quem assistiu o filme Diamante de Sangue, né, assista.
as meninas aí do grupo, com DiCaprio, vocês vão gostar. Temos o ouro, temos o petróleo, tá? Que é muito explorado, tá bom? É lógico que isso é distribuído, né? E como eu já disse, algumas regiões possuem muitos, outras poucos e outras nenhum, tá? Tem também a questão da caça, né? O marfim, né, que é retirado dos elefantes, e com isso tem o abate desses elefantes pelos caçadores, né, que causa também um desequilíbrio ambiental, né, com a caça desses animais, mas também que contribui para a economia, né, desse continente. É um continente que tem basicamente a sua economia no setor primário, que seja agricultura e pecuária, tá? E muitas das vezes, por se tratar de um continente onde é composto por regiões onde são habitadas por aldeias, né? Aldeões, como se diz, né? Ou tribos, eles mantêm esse tipo de economia primária, agricultura e pecuária, na forma de subsistência, ou seja, é uma forma para a pessoa, ela pratica para o próprio consumo ou para o consumo da família, né? Para atender às suas necessidades, tá bom? Não é uma produção em larga escala, né? Não é uma produção que visa juntar capital, vamos dizer assim, vender, né, e juntar capital, longe disso, tá? Alguns praticam sim, mas pouquíssimos. A grande maioria do país, como eu já disse, vive em aldeias, tá? Então não tem como fazer uma produção em larga escala. Eles vivem na produção de agricultura pecuária de subsistência, ou seja, para consumo próprio, tá bom? Também tem o setor de serviços, tá? E o setor industrial, que são pouco dinâmicos, que não tem muita, vamos dizer assim, potência. Por quê? Porque falta investimento, né? É um continente pouco assistido por essa questão de investimentos do capital exterior, né? A África, infelizmente, ainda é vista como um continente a ser explorado, mas pouco investido, tá? Mas vai dizer que não tem pessoa? Tem empresas, mas não uma proporção tão grande, tá? O investimento é pouco, é fraco, ele é muito explorado, mas pouco investido, tá bom? Então, a sua indústria e o setor de serviço, eles não têm um potencial dinâmico, tá? E para ilustrar tudo isso, né, eu falo para vocês que a África, na verdade, a sua produção mundial, ela é de 17%, tá? Muito pouco, né? Diante da grandeza do continente, somente 17%. E economicamente, né? Então é isso aí, é um país pobre, com poucos recursos no nível de investimento, muito explorado, mas que não produz o suficiente para ter um destaque. Assim, há países ricos? Mas e entre eles existe a África do Sul, tá? Que ganhou destaque, que faz parte do BRICS, né? Que é um bloco econômico mundial, né? De 5 países, do qual ele faz parte, mas nem por isso foi suficiente para deixar o continente, né, em posição de destaque economicamente falando. No político, né, ou seja, nas divisões, né, do continente, divisões econômicas, culturais, né, nós temos 2 tipos de divisões. Temos a divisão baseada em 5 regiões, tá, que é a África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e a África Oriental, tá? Eu também já enviei um gráfico para vocês, um mapa, né? Vocês depois vão olhar, que não dá para vocês verem agora, é esse mapa aqui todo colorido, né? Com as regiões divididas, um quadradinho indicando as cores, tá? De cada uma, certo? Então, voltando aqui. Essas 5 regiões, elas definem, né, os países de cada uma, e nós temos aqui África Setentrional e África Meridional. Em geografia, setentrional quer dizer norte, tá? E
meridional quer dizer sul. Então, principalmente essa região meridional, a gente sempre vai se referir a ela, meridional, África Meridional e não África do Sul. Por quê? Porque existe já um país dentro da África chamado África do Sul. Então, para não dar confusão, né, de África região e África país, a região sempre será relacionada como África Meridional e o país, sim, África do Sul. Ok? A segunda divisão é mais voltada para a questão cultural. Tá? Vocês também têm aí o gráfico, um mapinha, né, que mostra as duas Áfricas, né? África branca e África negra. A África branca, composta por 5 países e mais uma região chamada de Saara Ocidental, né? Que é anexada a Marrocos, mas ainda surge alguns problemas diplomáticos, porque alguns países querem reconhecer essa região como um país e o Marrocos não aceita porque quer ele anexado ao seu território. Essa África branca, ela é composta por Argélia, Marrocos, né, Tunísia, Líbia e Egito. São países de influência árabe e na sua maioria, na sua totalidade, a religião é islâmica, tá? Muçulmana. Por que isso? Porque houve conflitos no passado, né, que resultou, né, dos países do Oriente Médio, desde que venceram esse conflito, ali se instalaram e ali eles difundiram a fé islâmica e os seus hábitos, né? E começou a povoar. E eles têm a pele mais clara do que a maioria dos africanos. Então se deu assim um povo com pele clara, de hábitos árabes, de religião islâmica. E também a questão da rota comercial que os povos do Oriente Médio fizeram durante anos por ali, também difundindo seus hábitos e difundindo a sua fé islâmica, tá bom? Então, a África branca, ela tem os seus hábitos, né, e seus costumes árabes, de religião islâmica, e a pele mais clara, tá? Tem negros lá, mas a maioria é de pele clara, tá bom? E vamos agora falar da África subsaariana, que é a África abaixo, que está na cor amarela. Tá? Mas isso nós vamos falar no outro vídeo, que eu só posso postar 15 minutos até, então para ter um pouco mais de tempo, vou passar para o segundo vídeo.